Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Muito Além da Beleza. Gente, como sempre, trazendo dica para vocês, curiosidades e, claro, o nosso quadro Fora da Caixa, que sempre tem um passo a passo, uma dica, uma cor, uma mecha. E eu quero começar esse programa a te convidar a deixar o seu comentário. Comenta para mim o que você quer aprender comigo ou com alguns dos nossos especialistas. Quem sabe, no próximo programa, o seu pedido estará aqui, passo a passo para você. Então, com vocês, mais um programa Muito Além da Beleza. Seja bem-vindo! Então, pessoal, nesse Dica de Especialista de hoje eu vou falar sobre um assunto, gente, que passa despercebido como um clique. Isso mesmo. Um assunto que muitas vezes a gente não para pensar. Será que a gente usa e conserva direitinho os nossos produtos dentro do salão? Então a gente já sabe que tem que conservar o nosso produto em lugar fresco, em lugar arejado, nossa coloração, nosso pó. Mas será que a gente toma realmente os devidos cuidados? Então, gente, tem um produto que é muito importante, que a gente usa todo dia no salão, que a gente usa para fazer descoloração, que a gente usa para fazer tonalização, que a gente usa para fazer coloração, que é o nosso oxidante. Isso mesmo. E muita gente não dá a ele o devido valor. Então tem profissional que compra um pó de qualidade e usa qualquer oxidante. Não sabe a importância de usar um oxidante correto. Eu brinco, gente, que é um casamento. Você usou a coloração da Maxline, o oxidante tem que ser da Maxline. Usou o pó descolorante da Maxline, o oxidante tem que ser da Maxline. O oxidante é tão importante quanto a coloração, quanto o tonalizante e quanto o seu pó descolorante, tá? E dentro do nosso oxidante, além dele ser estabilizado, ele tem ativos de tratamento. Ele tem o BioRestore, que ajuda a promover tratamento durante a coloração, durante a tonalização e durante a descoloração. Então, viu como o nosso OX, o nosso oxidante, a nossa água oxigenada, o nosso produto à base de peróxido de hidrogênio é tão importante? E eu quero falar sobre ele no nosso Dica de Especialista, por quê? Porque muitas vezes a gente recebe até reclamação mesmo. Ah, o pó não clareou o cabelo. Ah, Michele, a coloração não cobriu o branco. Será que o problema da coloração é do pó ou pode ser do oxidante? Da má conservação do produto, não é nem da qualidade, gente, porque todos os produtos são testados, tá? E não se fabrica um por um, se fabrica um lote inteiro. Então, quando o produto vai para as nossas mãos, quando a gente manuseia aquele produto, o oxidante ele é muito fácil de perecer. Por que ele é fácil de perecer? Porque nós temos ali o ativo do peróxido de hidrogênio, que é como se fosse ali o gás oxigênio comprimido naquele tubo, tá? Então eu preciso ter um cuidado com aquele produto fora de calor e principalmente quando eu uso, gente. Usou, tampa imediatamente. Eu falo que o resultado da sua cobertura de branco, o resultado da sua descoloração pode estar nesse clique. Por que isso acontece? Às vezes você faz uma mecha no salão, na correria, mistura o seu oxidante e deixa o oxidante aberto. E aí você deixa, ele passa a noite inteira aberta. Quando chega no outro dia, ou o seu auxiliar tampou, você tampou sem ver e você vai fazer uma nova mecha. E a mecha não clareia. Por quê? Você tinha um oxidante de 20, ele ficou a noite inteira aberta. Às vezes ele não está valendo nenhum de 6 volumes, porque ele foi perdendo a ação dele. O oxigênio dele foi literalmente vazando, tá? Então você pode comprometer o resultado e a qualidade do seu serviço. E aí às vezes o profissional acha que o produto veio com defeito. Não, ele foi entregue para você íntegro. E aí você, na hora de manusear o produto, simples fato de não tampar, tá? Você perde o produto sim. Aposto que tem gente assistindo e falando assim, gente, eu não observava. Justamente, então muitos alunos meus começaram a observar depois de assistir o meu curso e verem um módulo específico sobre oxidação. Então eu sempre dou uma ênfase muito grande no oxidante, porque o pó é muito difícil você deixar um pó aberto. A coloração, você automaticamente tampa a coloração, mas o oxidante você joga lá, enquanto você mistura, você esquece de fechar. E aí, gente, quando vem a reclamação, a gente faz os testes, tá? Eu percebi que muitas vezes o problema não é no pó, não é na coloração, não é no tonalizante. Então, às vezes você pode achar assim, ah, eu passei o tonalizante na Maria e não fixou. Será que seu oxidante estava em perfeitas condições? Ou será que você abriu numa cliente, usou, não fechou direito, quando você for usar na outra, não teve a mesma eficácia, tá? Então, por que a cobertura de branco você faz na mesma cliente sempre, com o mesmo produto sempre, de vez em quando dá errado?
Então comece a observar os detalhes no seu dia a dia, como você tampa, guarda o seu produto. E hoje, na nossa dica de especialista, eu quis dar a dica do oxidante, mas gente, a minha alerta para vocês é em tudo. Usou o produto, tampa, deixa fora do calor, não deixa ele na bancada onde você vai pôr uma prancha quente do lado, que o produto vai absorver o calor, não deixa ali onde pega um sol no seu salão. Então tudo isso, tá? E muitas vezes você vai usar o produto rápido, às vezes em uma semana, às vezes, gente, eu uso um vidro de oxidante em um dia, eu abro ele e já acaba ali mesmo, mas tem volumagem que você demora a usar. Então, às vezes você usa uma volumagem aqui e fica, sei lá, uma semana sem usar ela. E quando você pega, ela foi tampada errada. Ou ela nem foi tampada. Então, eu já cheguei no salão, gente, já joguei assim, ó, quase um vidro de produto fora. Porque ele passou o final de semana inteiro aberto. Então, a gente fecha o salão no sábado, chegou na terça, deixaram o X aberto. E eu vou comprometer o meu serviço? Não vou. Então, você que é profissional cabeleireiro, que tem uma equipe, que tem auxiliar, compartilha esse videozinho com eles, tá? Compartilha esse programa com eles para ter mais cuidado e mais atenção na hora de armazenar os produtos, tá bom? Gostou da dica? Quer mais dicas aqui? Às vezes coisa pequena, que você fala assim, gente, como que eu não pensei nisso antes? E aí sempre a pessoa vai pro lado mais fácil, né? Que é pôr a culpa no produto, sendo que a culpa é nossa, tá? Então, mais essa dica para vocês, tá bom? Para vocês terem atenção. E gostou mesmo? Compartilha, tá bom? E claro, deixa a sua dúvida e o seu comentário. Beijo e te vejo aí no próximo quadro. Então, pessoal, como sempre, a gente tem algo aí para vocês pensarem fora da caixa, algo para otimizar o trabalho de vocês ou algo para agregar no dia a dia do seu salão, né? Algum detalhe, algum cuidado com o cliente ou algum passo a passo de algum serviço que pode acrescentar muito no seu salão. Então, confira mais um Fora da Caixa, especialmente para você. Olá, pessoal! Então, gente, esse Fora da Caixa de hoje está imperdível. Muitos profissionais me pedem, Michele, como que você faz aquela mecha de raiz sem marcação, sem escorrer, sem esfumar? Gente, além de usar o Poplex da Maxline, que é maravilhoso, eu tenho os meus segredinhos. E no Fora da Caixa de hoje eu vou contar alguns segredinhos para vocês. Gente, eu não posso entregar 100% da técnica, porque não caberia no programa, ficaria muito extenso, tá? A raiz invisível é uma técnica que eu criei para fazer aquela mecha de raiz, sem escorrer, sem deixar aquelas oncinhas, aquelas patinhas, sem ter que esfumar depois para você ganhar tempo na mecha, para aquela cliente que é a mecha bem saindo da raiz. Então a raiz invisível foi criada para esse resultado. E eu quero compartilhar com vocês no Fora da Caixa de hoje as principais dicas. E lembrando, se você quiser aprender a técnica completa, fique ligado porque eu entrego tudinho na Semana da Colorimetria Inteligente. E é um passo a passo, uma técnica que está dentro do meu curso Colorimetria Inteligente Avançado. Então não perca tempo, não fique de fora. Se você não me segue ainda, eu vou deixar aqui o meu Instagram, as minhas redes sociais, o Instagram da Maxline também, para vocês seguirem, quem acompanha a gente só aqui pelo YouTube. E fique com essa dica hoje da Raiz Invisível no nosso Fora da Caixa. Então vamos lá, a gente começa com a divisão do cabelo, tá? Então a gente dividiu a parte frontal ao meio e agora a gente vai dividir a parte de trás de orelha a orelha. Então a linha tem que ser bem limpinha para a gente começar a trabalhar a parte de trás. Um dos segredinhos para você fazer uma mecha de raiz e ela ter aquele efeito invisível, então ao invés de a gente fazer a mecha larguinha, né? Aquele estilo de mecha mais tradicional para fazer uma mecha saindo de raiz, ó, ela tem mais chance de marcar, porque o início dela é muito grosso, muito largo. Então qual que é a técnica para a gente fazer essa mecha invisível? Saindo da raiz, porém de uma forma invisível. É a gente fazer como se a gente estivesse fazendo vários morrinhos, né? Lembra daquele quando a gente era criança que a gente fazia os pontilhadinhos na escola? Então aqueles efeitos de pontilhado assim, ó. Então a gente vai fazer um traço como se fosse um morrinho, tá? Então a gente vai subir e descer como se fosse um zigue-zague. Então olha um pouquinho para baixo. Então a gente vai pegar a mecha aqui, ó. Eu quero pegar a primeira para ela aparecer. Vou descer, vou subir, desci, subir, desci, subir, desci, subir, desci, subir e assim vai. E aí vou trazer o papel mais rente possível, ó, travando a mecha. Colou a mecha. Então nunca começa, gente, com o produto carregado lá em cima, tá?
Então, mais um segredinho, tá? Aplicabilidade do produto. Então, eu tô aplicando, ó, a mecha já tá grudada, seguro o papel, vou aplicando até o final e depois que eu vou passar na raiz, tá? Para não ter carga de produto na raiz e não escorrer. Agora vamos trazer a linha bem retinha. Depositei. E agora, o que é melhor para esse tipo de mecha de raiz? Não dobrar o papel. Vim com outra placa e fechar. E quando a gente dobra, a gente pode pesar a mecha e ela começar a escorrer. Então, para ter uma mecha de raiz, o ideal é não dobrar o papel, tá? Usar duas folhas. Outro detalhe importante também, ó, na hora de aplicar o pó no papel, não aplicar aqui em cima, tá? Sempre deixar de 1 a 2 dedos de espaço. Esse pó antes aqui é só para servir como uma colinha, ó. Então, se tiver muito aqui, pode subir e escorrer também, tá? Então, um detalhe que faz a diferença. Ó, então lembrando que a costura não é assim, ela sobe e desce, como se estivesse tecendo o cabelo, ó. Sobe e desce. E aí dá esse efeito aqui, ó, como se fosse um morrinho pontilhado, ó. Então, isso vai trazer, né, como se fosse um zigue-zague mesmo, ó. Vai trazer leveza na saída da mecha e ajudar com que ela fique invisível. Então, as camadas de baixo, as mechas foram um pouquinho mais separadas. Aqui eu quero aumentar a intensidade de loiro, então eu vou fazer o mesmo desenho de mecha, porém mais próxima uma da outra, ó. Então, eu vou continuar fazendo o meu morrinho, ó, sobe e desce, com o meu pente em pezinho, não deitado, e bem pertinho uma da outra. Faço toda essa linha e depois que eu vou dividir o papel. Então, agora a gente vai trabalhar a mecha mais fina para ter uma concentração maior de loiro aqui em cima. Então, continuo com o pincel embaixo, ó. O movimento de sobe e desce. Bem fininho, bem pertinho uma mecha da outra. Lembrando, quanto mais pertinho uma mecha da outra, mais loira ela vai ficar. Então, como eu quero uma mecha bem desenhada, porém aquela raiz invisível, a gente vai trabalhar o contorno sempre seguindo a saída do cabelo da cliente. Então, ela tem essa partezinha mais fundinha, então não dá para eu pegar uma diagonal retinha, tá? Então, eu pego uma diagonal aqui embaixo, depois eu vou trabalhar outra diagonal, para depois pegar esse contorno, ó. Então, tem cabelos que a gente vai conseguir pegar uma linha reta. Não precisa dividir em 3. Em 2 partes você consegue, tá? Então, quando a cliente tiver essa parte mais fundinha, você vai dividir em 3 camadas, não em 2. E agora, lembrando, igual atrás, ó, o pente em pé, sobe e desce. Bem rente à raiz.
E a gente vai continuar pegando, ó, com o pente em pé e fazendo a sequência do costurado como se fosse um morrinho. Quando a gente abre, ó, tá irregular e a saída da mecha vai sair bem fininha, tá? A divisão pode ser 1 dedo, 2 dedos, quanto mais mecha você fizer, mais próxima, mais loiro fica, tá? E aí, quando for muito próximo, o ideal é que ela seja fininha e não ser muito espaçada também, para não ficar falhado. E aí a quantidade de mecha você que decide. E a espessura também, assim como a parte de trás, a espessura você que escolhe. Porém, a frente eu gosto muito desse acabamento fino. Então, como eu sempre falo, mecha é criatividade. Então, dá pra gente misturar aqui e criar uma outra franja também. Então, essa eu quero dar um destaque mais frontal. Então, pessoal, isso aí, finalizamos. Fiquem ligados aí, anota, papel, caneta na mão, aquele caderninho e aí te vejo na próxima aula. Beijo! Então chegamos ao fim de mais um programa e eu quero novamente agradecer a sua participação, agradecer os comentários que a gente tem recebido, as dicas, os pedidos também para os próximos programas. Isso tudo, gente, é muito importante. Então não deixe de dar o seu like e, claro, deixar o seu comentário. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e ative as notificações, porque toda segunda-feira tem programa inédito e conteúdo novo especialmente para você. E eu quero deixar uma frase para você, que eu sempre falo muito sobre inspiração. Gente, eu me inspiro em tudo. Se eu vejo uma folha balançando, uma tinta de parede, já serviu inspiração para eu criar uma mecha. Eu me inspiro em coisas mais inusitadas para o meu trabalho. Então, quando eu faço uma mecha, às vezes a inspiração, gente, foi uma coisa que não tem nada a ver com cabelo. Então, acho que nós temos que estar sempre aí atentos às inspirações e aprender a ver as coisas com outros olhos. Então, eu quero deixar uma frase para vocês de um pintor muito conhecido, gente. Com certeza alguém que tinha muita inspiração. A inspiração existe, mas ela tem que te encontrar trabalhando. Gente, isso é verdade, né? Então a gente tem que estar sempre ali ligado e sempre ali ativo no nosso trabalho, porque só de inspiração também não adianta. Um trabalho bem feito não é feito só de inspiração. Então, muito obrigado pela sua participação e te vejo segunda-feira às 19 horas aqui no Maxline TV. Beijo!